Meus queridos, cá estamos para mais um vídeo. O meu nome é Diogo Borges e hoje voltamos a ter o privilégio de contar com a presença do Jorge Lancinha. Muito bem-vindo à Escola de Astrologia novamente, Jorge. Olá, tudo bem, Diogo, e a todos que estão a ouvir? É um prazer novamente estar aqui, depois de um ano, não é? A primeira vez que falámos e que participei aqui no teu canal, e é um prazer estar de volta. É um gosto ter-te de volta. Para quem não sabe, o Jorge já esteve aqui em junho de 2024, exatamente junho de 2024, com o vídeo O Ciclo Saturno e a Individuação. Quer dizer, é um vídeo que tu precisas de ver para perceberes aquelas fases que todos nós passamos, mais críticas, mais desafiantes da nossa vida. Então, nesse vídeo sobre o Ciclo Saturno, tu vais perceber muito bem porque é que há aqueles 7, os 28, os 14, aquelas datas mais exigentes para todos nós, e vais perceber, vais ter uma perspectiva muito interessante nesse vídeo do ciclo de Saturno e a individuação com o Jorge lá em junho de 2024. Mas hoje vamos falar de outro tema super atual. Acho que de alguma forma está a atravessar a sociedade esta questão da inteligência artificial e como é que a inteligência artificial pode impactar a prática, o ensino, a aprendizagem da astrologia. E é um assunto que eu agradeço já ao Jorge por trazer para cima da mesa, trazer este assunto, porque é algo que nós temos que falar, não é, Jorge? É uma realidade, não há como evitar. Sim, é uma realidade que está aí, não é? Já se fala há algum tempo, provavelmente a maior parte de nós já usou de alguma forma, está nos nossos smartphones, não é? Desde logo. Há outras ferramentas que procuramos experimentar, um, e de facto vai impactar e está a impactar, não é, a sociedade a todos os níveis e todas as profissões, não é, todas as atividades. Portanto, a astrologia obviamente também é impactada e eu acho que é importante falarmos sobre isso, partilharmos também experiências. Eu não sou um expert em inteligência artificial, obviamente, nem é esse a ideia aqui pronto, trazer aqui este tema. É para mais partilhar a minha experiência pessoal também, o que é que já experimentei, o que é que já descobri, que possibilidades é que podemos ver aqui, desafios também, desde logo, no uso desta ferramenta, neste contexto da prática astrológica, da prática do ensino, não é? E da aprendizagem. Excelente. E também aproveita, este é um vídeo que tu deves deixar os teus comentários na caixinha dos comentários, porque é um vídeo que tenho a certeza que tu também já experimentaste, ou podes já ter experimentado, a inteligência artificial. Então também dá-nos esse feedback a nós que estamos nesta área, traz esse feedback, deixa nos comentários, ajuda-nos a também perceber como é que como é que a inteligência artificial está na tua vida e já usaste para a astrologia, para interpretar o teu mapa, para aprender alguma coisa. Deixa nos comentários desde já, porque tenho a certeza que vai ser uma partilha muito interessante. Jorge, como é que nós vamos começar a desmontar ou a falar? Quais é que é o primeiro tópico que nós vamos começar a explorar sobre este assunto tão interessante? Uhum. Bem, desde logo talvez possa ser interessante desmistificar algumas coisas, não é? Desde logo o medo, não é? O receio, que muitas vezes o que é novo e que nós não controlamos, e a inteligência artificial de facto é uma ferramenta difícil de compreender, até mesmo para quem construiu, não é? E constrói e trabalha nela. Portanto, é uma ferramenta que tem o seu lado de mistério, como é que funciona, e portanto isso gera ansiedade, gera receios, obviamente, e acho que é preciso também desmistificar isso. Eu sou um apologista daquilo que é inovador. Acho que é importante inovarmos, não ficarmos só a olhar para o passado, lá atrás é que era bom, não é? Mas obviamente experimentar e perceber depois, com a experiência também, com sentido crítico, perceber o que é que podemos aproveitar dessa ferramenta. As ferramentas são boas, mas também perceber onde é que estão ali os danos colaterais, ou os problemas, ou as coisas que podem surgir na consequência, não é, dessa utilização. Portanto, desde logo desmistificar, que acho que é uma coisa que é importante experimentarmos, porque está aí, e aprendermos a usar de uma forma positiva, não é? Claro que Sim, isto muito depois interessante. depende de cada um, não é? E da sua filosofia de vida, mas penso que se queremos continuar a acompanhar a sociedade, realmente estas ferramentas são um pouco inevitáveis, não é? Faz parte do nosso dia a dia e quanto mais tempo.
Antigamente eu ouvia muitas vezes a expressão, e provavelmente tu também, Jorge, que é a questão do info-excluído. Não é? Não podes ficar info-excluído na altura que entraram os computadores e fazíamos tudo à mão, nós íamos à representação das finanças, aqui e ali, as contas feitas à mão, então de repente veio o computador e ai Jesus, vai acabar o mundo. E não acabou. Certo. E não Não é? acabou, não é? Certo. E, Agora, quem uhum, info-excluiu complicou, ficou com a vida sim. complicada. Hoje em dia é difícil ser info-excluído na nossa sociedade. Nem que Hum. seja para ter o TikTok ou para ter o Instagram, não é? Nem que seja. Até o, enfim, as pessoas mais velhas da nossa vida, se há pais, não é que nós vimos, eu vejo o meu pai de repente usar o Facebook e a fazer videochamadas no Instagram não, no WhatsApp ele não usa o Instagram, mas realmente é surpreendente, não é? É essa evolução que até pessoas que nós pensávamos bem, isto não vão ter dificuldade em conseguir isso, mas os tempos pedem, não é? E É mesmo vamos assim. nos atualizando. É, é muito interessante também isso que estavas a dizer da questão de ser info excluído e fazermos tudo à mão anteriormente, numa altura em que começou a surgir a internet, fazendo desde logo aqui a ponto com a astrologia. Se nós pensarmos que nos anos, final dos anos 70, início dos anos 80, a astrologia teve um boom enorme, um dos responsáveis, digo eu, não é? E acho que é justo dizer isso, não estou, digamos, a inventar nada. A computação é um dos grandes responsáveis exatamente por democratizar e popularizar ainda mais a astrologia nessa fase, porque calcular mapas à mão, não é? Nós queremos interpretar mapas, mas para isso temos que os ter calculados. Hoje em dia é uma coisa que é fácil, não é? Portanto, estamos no mar ou num site e ele dá-nos um mapa. Mas anteriormente não era assim. Calcular um mapa à mão é uma coisa difícil e implica conhecimentos que não são fáceis de adquirir, e isso desde logo exclui muita gente, não é? Se tivéssemos de fazer mapas à mão, exclui muita gente depois da parte da interpretação e de poder realmente aprender a astrologia. Então, desde logo, para mim até foi uma ferramenta que me possibilitou isso. Foi o meu primeiro software de produção, não é? De cálculo de mapas, que me permitiu realmente explorar a astrologia. Então, se nessa altura foi positivo para a astrologia, acho eu, de alguma maneira, também com o seu downside, podemos falar. Agora eu penso que também pode ser isso, não é? Também tem essa possibilidade, pelo menos, de trazer uma Sim, sim, maior sim. difusão. Sem dúvida, não é? Ninguém, só o que era o suficiente para nós, como estás a dizer, uma pessoa hoje em dia aprender a calcular parte de cálculo, não é? Da mão de um mapa astrológico, quer dizer, como é que nós faríamos 2, 3, 5, 6 mapas por dia? Nunca na vida, não é? E Era, exclui à partida muitas pessoas que têm, pronto, não têm muito interesse, não é? Em estar a aprender uma coisa complexa, têm interesse em entender depois o mapa e trabalhar com ele, tirar dali alguma informação, mas desde logo essa barreira é uma barreira grande, não é? sem dúvida. Aqui com a inteligência artificial, eu acho que ela pode fazer face a uma outra barreira grande, que é a parte da interpretação, a complexidade da interpretação. Eu dou formação em astrologia há muitos anos já, e aquilo que vejo ser, também foi no meu caso, e aquilo que vejo a maior parte dos alunos lutar é precisamente com isso, a complexidade de interpretar um mapa. É muita informação. Aí fazer uma síntese daquela informação toda com planetas, casas, aspectos, tudo isso é muito complexo e a nossa cabeça tem dificuldade em computar tanta informação e fazer uma síntese, que é isso precisamente que a inteligência artificial é boa a fazer, é pegar em muita informação e conseguir fazer síntese. Então, e isso é uma coisa que acho que podemos experimentar. Eu já experimentei muitas vezes e acho que quando experimentamos, acho eu que genuinamente ficamos surpreendidos com a capacidade de interpretação que é possível em segundos um algoritmo fazer. E isso é uma barreira que eu acho que a inteligência artificial pode permitir a quem está a começar, a quem está a aprender, desde logo ter ali uma ferramenta que permite fazer isso.
Agora, claro, o problema é ficarmos reféns desse auxílio sem perceber o que é que está por detrás, obviamente, daquele processo, não é? Sem perceber como é que se chega àquela informação. Mas isso aí, enfim, é o nosso sentido crítico e a necessidade também de sabermos o que é que a ferramenta está a fazer e não ficarmos apenas refém dela. Isso é muito interessante a trazer, Jorge, porque realmente é como tudo na vida, tudo tem um lado harmónico e desarmónico, ou tudo tem um, não é sempre um trade-off, há sempre uma negociação entre o benefício e os prejuízo das coisas. Então, por um lado, tem essa capacidade de, se calhar, usar, em vez de uma, duas técnicas de previsão, usar cinco e conseguires sintetizar a informação rapidamente de cinco ou seis ou de sete técnicas de previsão ou de formas de interpretar o mapa. Mas, por outro lado, não desenvolves os teus neurónios astrológicos, não é? Que eu costumo brincar também nas aulas, e essa capacidade simbólica de interpretação, e é eu acredito que se calhar seria mesmo um grande desafio, e é um grande desafio de hoje em dia, não só na astrologia, de uma forma geral, que é esse empobrecimento do senso crítico, não é? Da capacidade de nós pensarmos por nós mesmos, porque ficamos é tão fácil chegar ali, tic, 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 e de repente tal, e nós ficamos deslumbrados, mas ao mesmo tempo um benefício enorme para, como tu disseste, para quem está a começar, mas não fiquem reféns, porque senão depois futuramente Uhum. Sim, há esse, há esse perigo. eu diria, até coloquei aqui numa preparação pequenina que fiz com alguns tópicos, realmente o grande perigo que eu acho que de facto a inteligência artificial nos apresenta é precisamente a erosão do espírito crítico, que é fundamental para muita coisa e sobretudo dentro da astrologia é fundamental quando nós estamos a utilizar a astrologia para um processo de consciência, de desenvolvimento pessoal, porque sem espírito crítico também não há consciência. Se nós não temos capacidade de nos questionarmos as nossas certezas, não há evolução, não é? E isso é o que realmente esta ferramenta pode, de uma forma às vezes muito silenciosa e sem nós termos muito essa noção, ir erudindo exatamente fazendo esta erosão, não é, do nosso espírito crítico de ok, tenho aquela resposta, isto deve estar certo, não é? Mas não, muitas vezes não está. E há aqui coisas que eu já me deparei, umas mais fáceis de conseguir perceber do que outras, mas sobretudo, por exemplo, a nível do cálculo, poderá ser uma lacuna, não é? Que no futuro possa ser comatada, mas a nível do cálculo, estas ferramentas ainda não são muito fidedignas. Se quiserem calcular um mapa, posições, trânsitos, pedir ao chat GPT, tenham cuidado, verifiquem, porque há erros que às vezes até são um pouco grosseiros, não é? E são mascarados, como tu disseste, são mascarados de respostas certeiras. Certeiras, não é? Exatamente. Depois há muito esta coisa de, mesmo quando nós dizemos, bom, olha, mas corrigir, não é? E portanto precisamos treinar também o nosso próprio, é como se tivéssemos ali um assistente, não é? E precisamos de treinar, e quanto mais fizermos isso, deparamos com um erro, fazemos essa verificação, ele aprende, não é? Portanto, na próxima vez já não nos vai dizer aquele erro. Mas sobretudo é pensar isto também desta forma, penso eu, que é a inteligência artificial não é uma inteligência, no fundo não nos vai dar, ele não está a pensar, não é? Não há algoritmo que está verdadeiramente a pensar, está a procurar informação que está disponível e, portanto, se essa informação é errada, a resposta também não vai ser correspondentemente errada. E, portanto, quando estamos a perguntar sobre alguma coisa, ele vai buscar essas fontes, não é? E isso é o outro dos riscos. Se deixamos produzir também conteúdos, ou se os conteúdos são produzidos cada vez mais por aí, há aqui um Retroalimenta o é, sistema. vamos alimentando um sistema que vai ficando cada vez mais estéril, não é? Que não tem nada de novo, não tem nada de criativo e de profundo, não é? Então Mesmo. precisamos de usar com consciência e perceber como é que também essa ferramenta minimamente está a operar.
como é que ela está, onde é que está a ir buscar a informação, porque é que ela diz aquilo. Isso é que eu acho que numa perspectiva de aprendizagem é útil para quem está a aprender desmontar aquelas respostas, perceber, ok, isto é uma forma interessante de fazer esta interpretação que eu não tinha pensado, não é? Vênus na casa 5 em Caranguejo, não é? E se calhar dá-nos ali uma série de tópicos que eu não tinha pensado sobre aquilo. Ok, mas eu não vou agarrar simplesmente naquilo e dizer esta é a interpretação. Isso pode-me ajudar, não é? É um rascunho, é um esboço de alguma coisa que me pode ajudar a pensar melhor. Ter um assistente, não alguém que faça o trabalho por mim, digamos, não é? Exatamente. Mas essa dança é realmente, Jorge, eu considero, eu também, como estavas a dizer, eu info-excluí-me ou, não sei se, excluí-me da inteligência artificial durante muito tempo e cheguei ao ponto que pensei que teria que me integrar. Mais tarde ou mais cedo, como estás a dizer no princípio, aconselho toda a gente como tu, integrem-se, experimentem, pratiquem, testem, porque é uma coisa, é uma realidade, não vale a pena evitar, dizer, amanhã vai. Quer dizer, a probabilidade de cada vez isto ser mais e mais e mais influente no nosso dia a dia é muito alta, não é? O mundo aponta para aí. E ao mesmo tempo, esse lapidar ou partir do pressuposto que a inteligência artificial, por mais que ele diga por baixo, as respostas, verifica as respostas, pode cometer erros, né? Nós vemos as respostas tão bonitas, tão bem escritas, tão polidas, com fontes tão incríveis, e depois, mas tu tens a certeza das tuas fontes. Ai não, fiz um erro. Então, muitas vezes, não é como estás a dizer, quando nós pomos a própria inteligência artificial a corrigir-se a si mesma, ela repara que fez erros. E eu hoje estive a fazer um teste que foi exatamente isto. A tua resposta é errada. E ele, ai, não sei o que, desculpa. Agora, se eu não soubesse que a resposta estivesse errada, eu ia assumir aquela verdade como absoluta e se calhar produzia o conteúdo ou fazer uma afirmação que teria infundada. Agora, voltando, e eu pareço aqui o advogado da não uso de inteligência artificial, mas voltando ao tópico, provavelmente vais trazer mais à frente, que é a questão para a aprendizagem, é muito interessante. Para fazer exercícios, para didáticas, é uma coisa muito interessante que a inteligência artificial nos pode ajudar. Eh, E, claro, isso que estás a dizer é muito importante, não é? A questão dos erros e da forma como é apresentada a informação, porque é muito. Não, não há ali muita dúvida, não é? Na forma como as coisas são apresentadas. Há uma certeza, não é? Procura-se, o algoritmo procura apresentar uma coisa que seja o melhor possível e, portanto, que nos convença de alguma maneira. Então não vai dizer, bem, eu não tenho a certeza se é isto, verifica, não é? Isso não acontece. E é essa ausência também de dúvida, nem que seja de uma forma subtil, nos leva depois, muitas das vezes, a comprar aquilo sem o tal espírito crítico, não é? Excelente. Mas fazendo aqui um paralelo relativamente a ao tema da aprendizagem, quando nós utilizamos manuais, não é? Aqui até há pouco tempo ainda continuamos a utilizar manuais de interpretação, não é? Livros que têm posição, não é? Os tais chamados cookbooks, livros de receitas já com as próprias, Tudo pronto. tudo pronto, não é? Também são positivos, não é? Sempre foram utilizados nos últimos anos, não é? Para aprender astrologia. Ok, ainda não consigo perceber bem qual é esta posição, então vou àquele livro, não é? Temos um livro ótimo em português, de um autor português, Luís Resina, não é? O Manual de Interpretação Astrológica, que é um livro excelente e que foi, inclusive, ele desenvolveu isso, não é? Escreveu isso para uma aplicação automática, digamos, entre aspas, não é? De interpretação do mapa, que depois deu em livro. Portanto, essa automação já existia, não é? Anteriormente. Agora estamos num outro nível, portanto, não temos ali aquela frase ou aquele parágrafo, não é? Sobre uma interpretação de um determinado posicionamento, é possível brincar com isto, fazer síntese. É um lado muito mais orgânico e vivo quase, não é? Porque podemos continuar a fazer perguntas e interagir com aquela informação. E isso é um outro nível, mas também um outro nível que nos permite aprender. Podemos
realmente aprender com estas ferramentas, fazendo perguntas. Porque é que chegaste a essa conclusão? Porque é que estás a dizer isto? Explica-me como é que esta interpretação é feita. Isso pode ser muito útil. Temos é que ter exatamente esse espírito de aprendizagem e questionar a ferramenta, não simplesmente ficarmos, lá está, fascinados com ela e não vermos que realmente há ali qualquer coisa, não é? Que temos também de desmontar. Sem dúvida, Jorge. Pronto, falámos um bocadinho aqui. Eu antes desta de estarmos a gravar, eu partilhei contigo que fiz um exercício que foi chegar ao próprio ChatGPT e perguntar: olha, vou fazer aqui uma. Vou participar num podcast sobre este tema, não é? Astrologia e inteligência artificial, e perguntei qual é que seriam os tópicos que o ChatGPT acharia interessantes, os desafios e as oportunidades. Ele falou-me aqui de sete tópicos. Vocês podem fazer esse exercício, não é? Portanto, isto vale o que vale. Mas há aqui algumas coisas que eu já tinha, pronto, pensado também, que ele reforçou. Desde logo a questão da autenticidade, da ética, o lugar do lado humano, não é? É interessante que muitas das vezes nós começamos a utilizar estas tecnologias de uma forma um pouco privada, não é? Vamos experimentando, não falamos uns com os outros muitas das vezes, ou partilhamos coisas mais anedóticas, não é? E o tal espírito crítico, mas também a perda da ligação, não é? A perda da conexão. Não vamos partilhando, como estamos aqui, por exemplo, a fazer, não é? A minha experiência, o que é que eu experimentei aqui ou não. E em algumas conversas eu apercebi-me de que há pessoas a usar o ChatGPT ou outro, não é? Outro algoritmo para coisas como quase terapia, não é? Quase uma espécie de psicólogo, um conselheiro. Não vou fazer isto sem perguntar aqui esta ferramenta. E isso é um dos grandes riscos também, não é? Que é nós atribuirmos a esta ferramenta uma coisa que não está lá. Uma vez mais, não é? Acabamos se calhar por não sair do tópico do espírito crítico, mas nesta lógica mais de projetarmos aqui uma humanização que não existe lá. Esse é o grande perigo. Sim. E não pensarmos que realmente esta ferramenta tem aqui um viés, não é? É uma ferramenta que é utilizada também por objetivos comerciais, naturalmente, pronto, e é válido, para ser agradável. Portanto, quando nós fazemos uma pergunta sobre alguma coisa, sobre um projeto, sobre uma decisão, sobre o que quer que seja, ou seja, sobre uma interpretação astrológica, um determinado trânsito que vai acontecer na nossa vida, é provável que a resposta que vamos ter seja tendencialmente positiva, não é? Mostre uma dimensão construtiva, positiva. Isso é positivo, mas muitas vezes nós precisamos também de ser confrontados com alguma coisa que não, enfim, aquilo não computa bem. A lógica não nos diz que realmente se calhar aquilo é a melhor solução, ou que será muito difícil nós implementarmos aquele projeto daquela forma como nós queremos. Mas se nós formos ao ChatGPT e dizer, olha, tenho aqui este projeto, estou a pensar fazer isto, muito provavelmente a resposta que nós vamos ter é, uau, fantástico, estás a ser empreendedor, ou seja, um reforço positivo, um feedback muito positivo sobre aquilo, que sabe bem ao ego, não é? Sabe bem, e é positivo, mas muitas das vezes reforça pontos cegos nossos, não é? Sem dúvida. Não nos confronta como se calhar um amigo ou uma outra pessoa, um expert qualquer que nos podia dizer assim, olha, sim, isso até pode ser interessante, não é? Mas se calhar vai ser difícil de implementar, vais ter estes desafios, se calhar tens de pensar melhor isto. Pelo menos para já a inteligência artificial não faz muito isso, porque imagino que se calhar não iríamos lá tantas vezes, não é? Não iríamos recorrer tantas vezes a uma ferramenta que nos confronta de uma forma tão clara, não é?
E isso é um risco. Sem dúvida nenhuma. Representa de facto aqui um risco. É esta substituição do contacto humano por um contacto que aparentemente é mais pronto, é mais benevolente, não é? Digamos assim. É mais amoroso, não é? É mais simpático Sim, connosco. E exatamente. Artificialmente amoroso, não é? exatamente. Isso que tu trouxeste, Jorge, é muito, mesmo muito interessante, que é, eu estava a ver um especialista em inteligência artificial, e ele dizia, os próprios algoritmos destas aplicações que nós usamos, do Gemini, não é? Do Google, do Cloud, salvo erro, outras que existem, como a própria ChatGPT, são treinados para que nos mantenham a conversar continuamente. É por isso que raramente eles terminam as frases com certeza ou com pontos finais. Eles dão-te a resposta e prometem-te uma dúvida a seguir. Não é para que cria-te a Ok, próxima faça dúvida. mais isto. E agora pode-se fazer mais isto. Se quiseres, ainda posso fazer não sei o quê. E às tantas andamos ali muito. Exatamente, Ok, e é claro, outra. claro. E se calhar até vai ficar melhor, olha, se calhar dessa forma. Não tinha pensado nesse ângulo. Sem dúvida que sim, mas também é outra coisa que é esse espaço de integração do conhecimento, que também vale a pena nós, se calhar, falarmos, não é? Quando nós temos uma interpretação, vamos a um astrólogo, vamos a alguém, a um terapeuta, acredito eu, há um espaço de vazio, há um espaço de silêncio, há um espaço que não há uma resposta, que é a altura nós, se calhar, meditarmos sobre aquilo que foi dito, não é? Porque há verdades, ou há ideias, ou há ângulos que estão longe da nossa consciência e que muitas vezes nós precisamos do tempo e do espaço e do momento e do silêncio para poder integrar essas ideias. E uma das coisas que a inteligência artificial, pelo menos até onde eu conheço, não faz. Ela está constantemente a jogar perguntas, nós vamos respondendo. E se calhar o primeiro motivo que nos fez chegar ali, quando nós já terminarmos a conversa, já vamos estar muito longe do objetivo que nos trouxe Uhum. até aquele princípio de conversa. Sim, pode ser uma dispersão, não é? De informação. No fundo, estes aquilo que estamos aqui a falar também são muito modelos de conversação, não é? Portanto, Exatamente. são treinados para isso, não é? Ou seja, para conversar, para interagir com informação, não necessariamente para dar apoio, para facilitar algum tipo de processo de consciência, whatever, não é? Portanto, não quer dizer que isso não possa existir, não possam ser feitos e muito provavelmente no futuro isso estará na calha se as regulações assim o permitirem. Eu acho que essa é uma das questões muito importantes que ultimamente parece que estamos ocupados também coletivamente e é interessante, não é nenhuma teoria da conspiração, mas acho que estamos tão ocupados com guerras culturais um pouco fictícias ou artificiais. E um tema que estava aqui muito na ordem do dia antes disto começar, digamos assim, antes da pandemia, era precisamente a regulação destas ferramentas. E continua-se a falar de inteligência artificial, mas não se fala tanto de regulação, porque é uma coisa difícil, complexa, mas que é muito importante. Sem regulação, estamos reféns e estamos expostos a um risco muito grande. A estes riscos que falámos aqui, não é? Desde logo, de pessoas na sua intimidade a utilizarem estas ferramentas dessa forma, não é? E também é um exercício, Jorge, que vale a pena nós, seguindo o que tu estás a dizer e percebendo que cada inteligência artificial é treinada dentro de um espectro de informação. Uhum. Então existem, e não será. E para um Uh, propósito, não é? exatamente, mas essas da conversação, por exemplo, aquela inteligência artificial do Elon Musk, que agora varreu-se o nome, Sim. claramente, e ela, quando é exposta a perguntas mais diretas sobre temas mais sensíveis, ele dá a resposta de milionários, ele dá a resposta de pessoas influentes. Ele assume a perspectiva de figuras que são validadas pelos próprios criadores das linguagens. Tem esse viés que depois os programadores, não é? Podem, obviamente, Direcionar, não é? afinar, Direcionar um direcionar, bocadinho. instrumentalizar, não é? Desde logo. E E isso, de um ponto de vista coletivo, nós precisamos estar atentos precisamente a isso, não é?
E é muito interessante, porque agora voltando à astrologia, se nós colocarmos a mesma pergunta nas inteligências artificiais todas que existem, vamos ter respostas diferentes em todas elas, Claro. não é? E, e, E e é às vezes contraditórias, às vezes desafiantes, às vezes de ângulos que não fazem sentido. Então, agora eu disse isto e pensei logo, alguém está desse lado vai dizer assim, ai Diogo, mas se tu colocares a mesma pergunta, o mesmo mapa, cada um astrólogo ele vai trazer ângulos diferentes desse mapa, sem dúvida, mas isto é o consenso. Por mais que eu já conversamos com astrólogos da tradição, com astrólogos psicológicos, com astrólogos esotéricos, há um consenso, existem símbolos que são consensuais, existe uma linha de interpretação que existem diferenças, mas o grosso é idêntico. Agora, quando nós vamos por uma inteligência artificial, então esse consenso é mais difícil se calhar de se chegar. Não sei, pelo menos é a minha opinião, Jorge. Não sei se... e não sabemos o que é que está por detrás, não é? Mas isso é daquelas coisas que eu acho que nós podemos trabalhar. Desde logo, por exemplo, no ChatGPT é possível afinar, não é? Ou seja, chegar ali e dizer, olha, isto é sempre depois o outro lado, o reverso da medalha, não é? Que é darmos mais informação sobre nós próprios. Mas se fizermos isso, dizemos, olha, eu sou um astrólogo com esta característica, com este tipo de abordagem. Portanto, ele à partida já nos vai dar respostas alinhadas com isso. Ou, não querendo dar essa informação, depois é mais fastidioso, não é? Mas na minha pergunta, não é? Colocar exatamente isso. Olha, interpreta-me esta posição astrológica, mas de acordo com esta abordagem. Com este tipo de finalidade e objetivo, o que eu quero que tu faças é isto, é me interpretes isto, num contexto de desenvolvimento pessoal, o que é que realmente isto pode trazer, esta posição em termos de desafios de consciência, de crescimento, de desenvolvimento. Se eu fizer isto, aí eu estou a ter mais possibilidades de ter uma boa resposta. E não a tirar Sem para o dúvida. vazio, não é? Dizer, olha, interpreta-me a tal posição, por exemplo, que há pouco inventei, não é? Vendes em Caranguejo na casa 5, não é? É muito. Qualquer astrólogo Vago. também poderia interpretar de muitas maneiras, consoante o foco, consoante a perspectiva. Portanto, isso é possível e é recomendável. Eu, numa última das aulas do nível 3 do meu curso, decidi que é um nível mais prático, não é? Para quem já está um pouco mais à frente também no estudo da astrologia. Tive uma aula em que, ok, vamos experimentar, não é? Vamos estar aqui à volta do chat GPT e vamos experimentar isto, vamos ver como é que funciona isto com os alunos. E de facto foi muito interessante. Para já descobri que muitos deles utilizavam e tinham histórias interessantes para partilhar sobre isso. E permitiu também termos aqui algumas ideias de como é que poderemos utilizar isso de uma forma positiva, ter espírito crítico, portanto trazer isso também para a sala de aula, digamos assim, acho que acrescenta, não é? Não deixarmos estarmos todos aqui a experimentar, cada um no Mas, seu, escondidos. seu recado, escondidos, não é? Mas sim poder partilhar e falar sobre isso. Isso é essencial. É essencial haver essa conversa, haver essa abertura. Por mais, pronto, nós acabamos de falar com muitos astrólogos e não digo que todos usem, porque claramente que não usam, e é um assunto que para alguns é recorrente, para outras pessoas é um tabu, não, e Uhum. não. Então há uma diferença muito grande de abordagem, mas é isso, eu acho que faz parte de. Tá, como tu começaste por dizer, é verdade. Nós temos que estar a viver no momento que vivemos, não é? Não estamos presos ao passado, nem. Então, se nós estamos a ver uma realidade que é aí, que a inteligência artificial está em todo lado, mas vale aproveitar o melhor, não é? Aproveitar essa parte positiva, por exemplo, como aquela típica conversa que nós pomos no chat GPT, explica-me isto como se fosse uma criança de X anos. Há uns que dizem 4, 10, consoante a ideia de cada um. Então vai conseguir ter uma capacidade de simplificação absurda e que é extremamente benéfica, eu acredito, não é? Produtiva, construtiva. Agora, quando entramos num nível de complexidade onde existem outras variáveis que têm que ser incluídas e a intencionalidade, é importante termos a intencionalidade no que estamos a fazer, aí se calhar vamos revelar para sítios mais desafiantes, vamos buscar outros ângulos.
como eu tinha aqui uma colega que era a Paula Van Groot, que ela dizia às vezes que a inteligência artificial alucina, não é? Dá-lhe ali um travão nos fusíveis, dá-lhe um travão no algoritmo e ele traz coisas totalmente excêntricas e fora de sentido. E isso é bom, como tu estás a dizer, nós por termos esse, ok, esta resposta é excêntrica, isto já está aqui, já está a patinar em seco. Se calhar vamos tentar perceber como é que Inventa, podemos não é? Quando não aproveitar isso. sabe, inventa. Não diz que não sabe. Essa é a questão. Ou seja, não tem também sentido crítico nesse sentido. Mesmo quando é confrontada com erros, pede desculpa, ok, pronto, tens razão, etc. E depois a seguir dá a resposta, outra resposta com toda a certeza que deu, igual à que deu anteriormente, e nós ficamos naquela, bem, mas esta agora é que é definitivamente, e eu já Exatamente. apanhei situações assim, onde realmente havia ali erros, disto do ponto de vista astrológico, às vezes uso como assistente, como auxílio, por exemplo, tenho um exemplo de um webinário há pouco tempo sobre a entrada do Urano em Gêmeos, e de facto aí o auxílio destas ferramentas são ótimas no sentido da procura de informação. Uma das coisas que nós fazemos, desde logo quando falamos sobre a entrada de um planeta lento num signo, é olhar para trás e ver o que é que se passou no mundo, não é? Naquela altura. Ir à Wikipédia ou algum site de história, dar Aos à jornais, não é? procura de Fazer pesquisa no coisas que se arquivo. relacionem com aqueles arquétipos é um trabalho difícil e moroso e muitas vezes inglório também. Com estas ferramentas é fácil, não é? Chegarmos ali, obviamente temos de ter critério na pergunta, mas é muito bom encontrar estas correlações. Só que temos de ter espírito crítico, não é? Para dar um exemplo, ele falava precisamente isto, pronto, foi um webinário que eu dei há poucos meses, não é? Quando o Urano entrou em Gêmeos, e ele tinha um tópico, falava sobre a possível reeleição de Trump em 2020 e 2024. Eu disse, mas olha, Trump já foi reeleito, está bem, já é presidente. Ah, pois tens razão, afinal vou atualizar aqui, etc. Sim, tens razão, e isso ainda reforça mais a minha resposta, etc. E eu, ok, certo. E depois perguntei: olha, mas a informação que estás a dar é atualizada? Tu tens acesso a informação atualizada? Ou porque é que está a vir esta coisa assim tão desatualizada? Uma coisa que está na ordem do dia, não é? Portanto, está nas notícias. Trump é eleito, obviamente, que é o presidente dos Estados Unidos. É uma coisa básica, não é? De uma informação básica, mas não estava atualizada ali. E eu aí, ok. Então perguntei, mas tu tens acesso? Há aqui um gap qualquer de tempo? Ah, não, não, tenho acesso à informação atualizadíssima, às notícias do dia, etc. E eu, ora, está bem, então, mas há É realmente estes isso. lapsos muito grandes, não é? Exatamente. Nós precisamos estar atentos a isso, sobretudo nesta dimensão astrológica que também tem muita propensão para o viés, não é? É uma coisa simbólica, estas correlações que podemos fazer são simbólicas, não são, eu pelo menos não acredito que são casualísticas, não têm uma casualidade, não é facto, não é? São correlações simbólicas de sentido que nós também construímos em cima dos factos, não é? Portanto, é fácil nós vermos coisas onde elas não estão necessariamente, não é? A astrologia é propícia a isso. Nós vemos um mapa, vemos uma determinada correlação e desde logo criamos ali toda uma história em volta daquilo, e isso é válido. Estamos a criar sentido, como tu há pouco disseste, dentro de um sistema de linguagem que depois tem, obviamente, as suas conotações estabelecidas, não é? Uma linguagem. Mas estamos a criar alguma coisa. Não são factos, Não dicionário, não certezas é? Que tu absolutas, não é? abres e. Exatamente. E com estas ferramentas nós podemos, de facto, como por exemplo, não é? Eu encontrei muitas correlações, ajudou imenso neste webinário. Houve correlações ali muito interessantes que também eram óbvias, não foi assim tão difícil, mas poupou-me imenso tempo, não é? Encontrar essas correlações.
mas é fácil nós deixarmos ir por aí e ver coisas onde se calhar elas não estão lá. Exatamente. Ahm, Isso, pegares aí, por exemplo, sites falhados, fontes que não. É uma das coisas muito interessantes, não é? Depois nós, não partir, eu acho que no fim, ao cabo, o que nós estamos sempre a falar aqui é não partir do pressuposto que é verdade absoluta aquilo que a inteligência artificial está a devolver. certo. E às vezes pode ser Basicamente. um bom exemplo, um exercício também para nós, não é? De espírito crítico, uma vez mais, fazer perguntas erradas. Por exemplo, ok, então Urano em Gêmeos vai ser uma altura realmente importante, enfim, uma coisa completamente ao lado, não é? E ver se ele realmente corrobora aquilo e nos encontra correlações para uma coisa que é um disparate. E se calhar pode encontrar, não é? Não nos vai dizer assim, olha, de facto Urano em Gêmeos não tem a ver com esses temas, tem a ver com estes. Não vai corrigir, provavelmente. Então, se assim é, então também uma vez mais nós temos de ter este nosso espírito crítico muito exacerbado para usarmos uma vez mais isto como ferramenta, não como uh, algo que nos está a dar as respostas, não é? Mas é um assistente. E um assistente não sabe mais do que o mestre, entre aspas, não é? Isso é espetacular e é mesmo verdade, não é? O que estás a dizer, essa procura por informação é realmente, eu acho que das partes que eu hoje em dia uso e realmente é uma diferença muito significativa, não é? Está a abrir todos os sites, não é? Juntar informação de não sei quantos livros, fazer essa pesquisa de conhecimento, tipo um Google Uhum. muito melhorado, não é? Claro. É muito. É uma das ferramentas que eu hoje em dia uso mais interessantes, ou melhor, uma aplicação mais interessante da inteligência artificial, porque por vezes para encontrar livros, para encontrar fontes, para encontrar autores, Uhum. ir à procura de informação específica de um período temporal, às vezes consome-nos muito tempo e a inteligência artificial faz isso no estalar de dedos. Sem dúvida que sim, e é muito benéfico nesse aspecto, por exemplo, encontrar movimentos-chave em certos períodos para fazer essa tal pesquisa é muito, muito bom, mas sobretudo é isso, eu pelo menos tento, e já apanhei muitas vezes erros de, então vou lá ver a notícia, realmente aconteceu, porque às vezes ele também inventa notícias, inventa factos, inventa Uhum. fontes, inventa sites, inventa coisas muito loucas, E hoje em e dia cabe-nos a a nós. internet está cheia de notícias falsas, de informação falsa, portanto é muito óbvio que também vamos poder ter a informação que nos é passada que vem de fontes que não são fidedignas, não é? Exatamente, e sites tendenciosos ou sites que são mais estão vocacionados a ter interação, não é? Trabalham muito esse público. Então é preciso ter atenção a isso, porque realmente, do ponto de vista de investigação, humanamente é impossível nós competirmos, não é? Claro. Há um lado da inteligência racional que aí nós estamos totalmente aquém, e à medida que a inteligência artificial vai avançando nos próximos 5 anos, realmente é um grande desafio. Mas há um lado que eu gostaria também, provavelmente vai ser um tópico que vamos falar, que é esta questão do acúmulo da sabedoria da experiência de um astrólogo, não é? Quando, por exemplo, temos um Jorge Lancinha, ou quando encontramos um astrólogo que está há 30 anos, ou 20 anos, há 5 anos, quando já tem um período de atendimento longo, então o know-how, a experiência, a sabedoria, a sensibilidade, são coisas que dificilmente a inteligência artificial vai conseguir replicar. Claro, o contacto, não é, humano e a tal perspectiva, enfim, um espelho, uma reflexão, alguma coisa que nos estimule a pensar e não propriamente dar-nos respostas. Essa é uma das questões fundamentais, pelo menos naquilo que é a minha abordagem, não é? Eu faço uma astrologia psicológica e mais do que um dos valores, não é? Princípios que uh, ponho na minha abordagem é precisamente facilitar, ser um facilitador do livre-arbítrio do outro e da escolha, livre escolha do outro e da responsabilidade de escolher isso, não é? Portanto, de ter capacidade autónoma para fazer as suas escolhas, porque é assim que se aprende, não é? Uh, ora, isso a inteligência artificial, claramente, pelo menos esta que nós temos,
não está treinada para fazer, antes pelo contrário, é para nos dar respostas e dar respostas que nós gostemos de ouvir, não é? Então, desde logo, falha redondamente nesse papel. Exatamente. Porque às vezes um professor ou um consultor, alguém que te media uma consulta, ou às vezes que alguém te ensina, se calhar deixar-te com a dúvida mais do que um dia é maravilhoso. Uhum. É bom ter boas dúvidas. Há dúvidas que hoje que eu comecei a astrologia lá há 10 anos, e há dúvidas que eu tenho há 10 anos que eu não tenho resposta. Mas a procura dessas respostas tem sido extremamente interessante, porque me faz ir estudar, faz-me abrir um livro, faz ter uma conversa, e isso é maravilhoso. Agora, ter só certezas é um bocado chato. Eu, pelo menos para mim, é um bocadinho E, chato. e pode reforçar, sobretudo, hum, há sempre este risco, não é, da astrologia, há muita desconfiança, não é, relativamente à astrologia, pelo perigo que ela pode encerrar, não é, que é reforçar precisamente crenças não positivas, não construtivas que nós possamos ter. Ora, aqui temos exatamente isso completamente exacerbado, não é? Que há alguém dentro da sua privacidade a reforçar essas crenças com uma ferramenta tão poderosa como o seu mapa astrológico, não é? Mesmo. Com ali uma câmara de eco que reforça ansiedades, dúvidas. Eu vejo-me em grande parte do tempo nas minhas consultas, sobretudo consultas com pessoas que sabem da astrologia, não é? Que não é raro, a desconstruir mitos. Havia este trânsito e se calhar estou muito estressada porque isto, pode acontecer aquilo. E pronto, o meu trabalho ali eu vejo é um trabalho mais pedagógico até de desconstruir, olha, e li isto não sei onde e o astrólogo X, pronto, whatever, não é? Disse-me não sei o quê. Muitas vezes é desconstruir, olha, não é o que o colega possa ter dito, mas a forma como a pessoa ouviu aquilo, ou enfim, não sei, não é? Mas sobretudo isso. ah, essas crenças limitadoras que reforçam a ansiedade, o medo, e dizer, ok, mas como é que podemos olhar para esse trânsito de uma forma construtiva, positiva? Uh, vamos acreditar que está ali, que não pode fazer nada. Bem, se não pode fazer nada, então também eu não posso fazer nada. Olha, é isso, não é? Então, se podemos fazer alguma coisa, o que podemos fazer é olhar para isso e ver como é que manifestamos de uma forma positiva, criativa. E isso implica esse trabalho Empatia. humano, não é Exatamente. feito por um algoritmo, pelo menos para já, não é? Pode evoluir para aí. Eu acho que pode Sem evoluir dúvida. claramente um algoritmo que seja treinado para esse tipo de interação, mas não estamos lá ainda. Quando lá estivermos, outros desafios surgirão, não é? Mas para Exatamente. já o que nós temos ainda é isto. Não é? É uma coisa muito a alimentarmos o nosso próprio feedback. É isso mesmo, e outro dia falava com o Luís Rosino e nós falávamos assim brevemente sobre isso, que é esta questão do hemisfério direito, não é? Dessa parte criativa, simbólica, intuitiva. São assuntos que ainda, pelo menos, só se um dia houver uma combinação biónica entre computador e ser humano, quem sabe, não é? Futuramente, hoje o mundo sabe para onde é que isto vai, sabe-se lá para onde é que isto vai, mas há um lado simbólico que é difícil de ser compilado por um mecanismo de conjunto de dados, não é? Claro, Não que é a existe. Porque experiência nós de vida, não é? O que é que aquele tem experiência de dados, tem experiência de informação, mas não tem experiência. E o que é que eu quero dizer com experiência de vida? É a experiência de perda, sofrimento, dores, conexão amorosa, felicidade, não é? Essa experiência, um algoritmo não tem, não é? Pode mimificar, pode ler os livros todos de poesia que há sobre isso, mas não tem experiência para passar, não tem insight para passar propriamente, não é? a poesia dos poemas, ele lê as palavras, mas não vê a poesia, Sim. não sente a Mas poesia pode de. ser ótimo no sentido de olha, lê este livro, não é? E aí sim, ok, está a reportar para algo que pode ser útil. E isso não digo que é uma Claro que sim. ferramenta. O problema é se nós de repente subtilmente fomos sendo ah,
não é substituídos, mas de alguma forma isto se imiscuir de tal maneira que ficamos dependentes, biónicos na psique, não necessariamente fisicamente, mas uma mente, uma psique um pouco Preguiçosa, não é? biónica, Não, isso é um dos movida perigos com essa que, lógica algorítmica. Assim. exatamente, é um dos perigos, é como é que a inteligência artificial também nos está a moldar a nossa forma de pensar. Que isso é outro Somos só assunto nós a muito treinar complexo. a inteligência artificial, somos nós a ser treinados também por ela, não é? Exatamente, nós a vamos aprendendo e se tu tiveres 1, 2, 3 dias, tu naturalmente vais começando a saber fazer as perguntas. Há cursos, não é, no YouTube de como formular, para criar prompts e tudo mais e não sei o quê. Então nós também estamos a ser exatamente treinados para ensinar. Então há um treino mútuo. E se calhar nós achamos que a supremacia é nossa, mas quando nós ficamos reféns e entregamos todo esse poder que nós temos a um bloco de código que está a correr numa máquina, sabe Deus aonde. Então há esse lado que é muito importante usar, mas não abusar, não é? Usar com peso e medida, como nós faríamos com qualquer outra fonte de informação, não é? Com qualquer outro conhecimento. Até te vou dizer mais, e pode ser, não é? Que é o tal espírito crítico, que é até com a astrologia. Eu, que sou profissional da astrologia, não uso a astrologia 24/24 para fazer todas as minhas decisões, para viver a minha vida constantemente. Vou ver Qual os onde trânsitos? onde é que anda a lua neste momento para decidir isto, para fazer aquilo, se bebo chá ou se bebo leite. Não, não é? Isso é uma Eh, obsessão, não é? Seria uma obsessão, quase. Exato, é uma vez mais sermos engolidos por uma ferramenta. Quem diz isso que estás a dizer, claramente da inteligência artificial, eu também já não faço com outras ferramentas, com aquela própria que eu uso, não é? Que é a astrologia. Ah, ela é útil, mas eu preciso também de viver e decidir coisas na altura em que tenho de decidir. Até posso olhar para o mapa e dizer, bem, isto o Mercúrio está retrógrado, não era a melhor altura para fazer não sei o quê. Não interessa. Agora é o momento. Eu sinto que é o momento que eu tenho que fazer isto, independentemente disso. Portanto, vai ser e vai ser. E Essa é a até pode típica não ser conversa. perfeito, mas tem que ser. Agora é isso que eu estou a sentir que tem que acontecer, independentemente dessa tentativa de querer controlar, porque depois também é um pouco isso que está por detrás, não é? Tentativa de ordem controladora das coisas que Não acaba nos bem. afasta da incerteza, mas que nos afasta da humanidade, não é? Do nosso lado mais humano, que é criativo e que não é lógico, algorítmico, matemático. Exatamente. Excelente, Jorge. E isso é mesmo muito bom. Nós acabamos dessa forma a perceber. Existem muitos benefícios, não é? É inevitável e quer dizer, eu consideraria, quem está a ouvir, experimente de uma forma saudável, de uma forma também para tirar as dúvidas, para ter o mesmo contacto, experimente, mas não fique refém. Não é como se fosse quer dizer, eu podia dar 30 mil exemplos de coisas que em proporção, não é como dizia, nada é veneno, tudo é veneno, a quantidade é que faz o veneno. Da mesma forma, não é? Nós podemos pegar na inteligência artificial, se nós estivéssemos 24 horas agarrados e não der um passo sem decidir e perguntar ao ChatGPT o que é que ele é, qual é o próximo. Se eu tiver a fazer todo o meu conteúdo de redes sociais através de algoritmos, quando um dia for perguntar, pelo menos eu penso nisto e já falei isto com colegas, quando chega a um congresso ou quando sou ou interpelado por um aluno que me faz uma pergunta e eu, epá, não sei, porque estou destreinado, não sei pensar, porque eu estou habituado não, diz lá a inteligência artificial qual é a resposta certa, então, se calhar, pronto, eticamente, moralmente, isso também é outro assunto, não é? Nós também convém que a verdade que nos sai da boca seja aquela que também nós vivemos e sabemos e estudamos. E é muito importante haver essa parte foi mais para quem já é profissional da astrologia, de haver esse uso saudável. Uhum. Uso saudável, não é? E o saudável claramente é muito subjetivo. Vai ser saudável, não É é? para Cada cada um. um, não é? O que é que. Exato. E posso falar da minha experiência só para concluir Sim, também sim, e sim. ir ao encontro. Eu escrevo posts, não é? Escrevo conteúdos e sobre astrologia e eu utilizo o chat GPT para os fazer, mas para os fazer de que género? É o que invariavelmente acontece.
Ele escreve, está tudo feito, eu leio aquilo, ok, fantástico. E depois reescrevo tudo e não escrevo nada do que ali está. Mas aquilo ajudou-me a começar, a verdade é essa. Pelo menos eu tenho ali uma coisa que posso dizer, sim senhor, isto tem aqui algumas ideias, mas não é isto que eu quero passar. É um rascunho, é uma base, é até uma coisa que pode Excelente. dizer, olha, vou dizer exatamente o contrário disto, mas já não é uma folha branca, não é? A folha branca muitas vezes é intimidadora. Ali há um começo, e isso pode ser útil por aí. Não temos que agarrar no que sai dali, ok, está feito, porque às vezes está feito e está bem feito Está mal. a um ponto que dizemos assim, bem, eu não tenho nada a acrescentar a isto, portanto isto também não é meu, então não me ponho lá o meu nome, não é? Sem dúvida. E nós poderíamos agarrar nesse mesmo exemplo que tu deste. E a mesma coisa é o período de tu ires buscar um livro de astrologia e fazeres copy-paste do livro e colares um post, ou se não, ires a um livro de astrologia, te inspirar, buscar uns É o mesmo. princípios, umas ideias e depois que tu compores com a tua verdade, com o teu senso crítico, a tua experiência. Então, sem dúvida que é uma forma, pelo menos aparentemente para nós, muito saudável para nós os dois e espero que para mais pessoas, de usar esta ferramenta que está aí para ficar, tem muitos benefícios didáticos, mas não usem de uma forma cega, porque naturalmente acho que nós já reforçamos várias consequências nocivas, negativas, de usar como fosse um mestre que sabe tudo, tem todas as respostas estão verdadeiras. Ainda não é assim. Não é? Pelo menos ainda em 2025, ainda não é assim. Quem sabe no futuro, né? Nós faremos outro vídeo e falar disto de outra perspectiva. Exato. É isso. Jorge, e quem quiser saber sobre mais, vamos agora, vou brincar. Quem quiser assim, eu estou aqui no chat GPT, já estou farto de tentar que ele me ensine astrologia, não entendo. Quer estudar com o professor ao vivo? Quem tens a fazer algum curso? Estás a lançar algumas coisas neste momento? Jorge, Sim. contas mais sobre o teu trabalho. Sim, estou. Estamos nesta fase agora também no final do verão e, portanto, eu abro sempre novas turmas no meu curso de Astrologia Psicológica, que é esta vertente que eu trabalho, esta especialização, vamos dizer assim, que é sobretudo centrado no autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal. E vou abrir novas turmas agora no início de setembro. Portanto, podem verificar a informação no meu site. As inscrições já estão abertas e são muito bem-vindos a estas novas turmas. E vais aprender se quer usar o chat GPT como bengala ou como apoio, se quer bengala não é propriamente a expressão, mas como apoio, mas vais estudar com um professor humano, com experiência, com sabedoria, com mapas adquiridos, não é? E é sem dúvida que há um lado humano muito interessante, não é? Porque há aquela ideia da diferença entre conhecimento e sabedoria, não é? O conhecimento está aí, a sabedoria é quando o conhecimento é implementado e um professor, um astrólogo com experiência, tenho a certeza que vais ter outra experiência. Passando aqui a Sim, redundância. eu. Site, qual é esse site, Jorge? Tu não disseste, então Site. dizia o site. É www.astrologia.jorgelancinha.com, mas podem colocar Jorge Lancinha no Google e não vão falhar, Vão lá uh, certinhos. não vão falhar o endereço, portanto, vão lá ter com É mais. certeza. E também podem procurar no Instagram, Boa. no Facebook. Jorge Lancinha no Instagram e tu, astrologia.jorgelancinha.com, mas pronto, como o Jorge está a dizer, também vais encontrar na descrição do vídeo os links para o Instagram, site, informa-te, interessa-te, segue os posts do Jorge, também faz, e acompanha os astrólogos. Eu acho que, sobretudo, digo sempre a mesma coisa no fim, mas é isso. Acompanha os astrólogos de carne e osso e vê, e cada um vai aproximando de uma verdade, outras perspectivas, mas é bom integrar, é bom perceber, é bom, não é, explorar outras visões, porque só nos engrandece e só nos enriquece. Jorge, muito obrigado por este segundo take, por esta segunda vinda ao Descobre Astrologia, e espero que não demore mais um ano até cá voltares novamente para trazer outro tema magnífico. Ok, é sempre um prazer, Diogo, e tudo bom também para o teu canal que continua a crescer e a chegar a mais pessoas, e isso é muito positivo e é de celebrar. Vais falar exatamente disseste, vais celebrar agora o 100º vídeo, não é? Sim, o Portanto, episódio. episódio, então é realmente um marco muito bom, parabéns. O teu episódio já vai ser o 103 e, meu Deus, passou, é muito bom. Muito obrigado, Jorge, pelo teu apoio. E também tu que tens feito esta jornada connosco, vídeo atrás de vídeo, vídeo após vídeo. Então subscreve se ainda não fizeste, deixa o like, envia um amigo.
Mais de 60, 50, 60% das pessoas que vêm Descobre Astrologia não estão subscritos no canal. É gratuito, pessoal. Há muitas pessoas que pensam que vão pagar para subscrever canais no YouTube. Não, não pagam. Estejam à vontade que é gratuito, só tem que ter uma conta do Google e podem fazer parte da família Descobre Astrologia. E se tu quiseres realmente pertencer à comunidade Descobre Astrologia, vai até o Patreon, Descobre Astrologia, e vais perceber como é que tu podes colaborar com esta iniciativa e receber benefícios por isso. Resta-me já o teu excelente dia e, sem dúvida, aconselhar-te a continuar a descobrir astrologia, mas de carne e osso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.